Mudar dói. É. Dói pra caramba olhar pra dentro de si e falar assim, cara, você é que é o Nossa, vou ter responsável. que mudar muita Vou ter coisa. que mudar Ter muita consciência coisa. até do que tem que mudar. Mudar, porque não tem consciência, é verdade. Ter Só que não mudar, cara, dói muito mais. Sem dúvida. Porque você perde uma vida. Você apanha da vida, né? Você apanha da vida. Mas eu sempre falo sobre consciência, porque eu acredito que se a pessoa não tem consciência, ela não muda nada na vida dela. Então, o nosso método é muito ligado à consciência, ressignificação e transformação. O método do Instituto Ideais. O que mais, assim, que eu falo? Frases, ditados. Tá. Às Ó, vezes- doeu, pega que é seu. Doeu, pega que é seu. Doeu, pega que é seu. Autoconhecimento puro. Então, Legal. Então, tudo que você vê no outro e não gosta é porque tá dentro de você. Porque se não tivesse dentro de você, você não ia olhar. Você não ia ver. Existe uma forma para você ter uma vida mais equilibrada, uma vida mais plena. A gente fala de uma liderança mais plena, de uma empresa mais plena, de uma empresa mais humanizada. Cara, às 6 horas, chega. Vai para sua família, vai curtir seu filho, vai curtir a sua família, entende? Né? Olha para os colaboradores como um sujeito, como um ser humano, e não como objeto. Né? Constrói uma família, constrói uma empresa humanizada. Olá! Está começando mais um podcast que vai ajudar você a vender mais e vender melhor. Porque eu sei que você é um ouvinte ou mesmo um telespectador aqui do nosso Venda Sim. E hoje tem um convidado especial. Nós temos um convidado que vai falar sobre um assunto que com certeza pode ajudar muitas empresas, empresários a venderem mais e vender melhor, que é a educação. Seja bem-vindo, Diogo Garcia. Eu que agradeço, meu amigo. Obrigado pelo convite. Para mim é uma honra, um privilégio estar aqui para falar sobre educação. Obrigado. Não só educação, né, mas tudo que envolve educação, de uma certa forma. E acho que você, melhor do que eu, para te apresentar, falar quem é hoje o Diogo Garcia, o que você faz. Porque você é um shopping, né, Diogo? Um shopping. Então, eu sou empresário e empreendedor, né, há mais de 25 anos na área de educação. Na verdade, comecei a empreender com uma máquina de pizza express, lá na minha cidade, em Pereira Barreto. Então, vendia... você é de Pereira Barreto. Pereira Barreto. Vendia pizzinha na frente da faculdade e na praça no final de semana. Depois eu fui para um videokê com karaokê. Aí alugava para aniversário, né? E eu fazia faculdade de Direito. Eu sou formado em Direito, né? Sou bacharel em Direito. Advogado. Sou advogado, é. Doutor Diogo. É. E aí no 4º ano eu tranquei a faculdade, fui para Londres. Fiquei 1 ano em Londres lavando prato, ralando. Aí volto, me formo. E recém-formado em 2002, em abril de 2003, eu começo um empreendimento que foi a LFG, que foi uma escola preparatória para concurso público, exame de ordem e pós-graduação na área jurídica, né? Ó, você já tinha ali um começo de formação na área jurídica. É. Entrou na educação por essa porta. Por né? essa porta. E ali foi a minha escola de empreendedorismo. Ali que eu fui aprender realmente a me tornar um empresário, um empreendedor. Então, de 2003 a 2008, nós abrimos 25 escolas, 4 mil alunos. Aí, a LFG foi vendido para o Grupo Anhanguera, né? E aí, a gente se tornou também franqueado da faculdade. Você ficou quanto tempo com a LFG? Eu fiquei de 2003 a 2015, mas em 2008, a LFG começou. foi vendida para o Grupo Anhanguera. Ah, você continuou Eu ali continuei ainda como franqueado. como franqueado. É. E aí, eu, meus irmãos, minha família, a gente abriu 6 faculdades. Depois eu fui para Maple Bear, que é um colégio canadense, né? Sim, Em sim. 2014 eu abri a Maple Bear. Então, sempre na área de educação, né? Educação e com esse conceito de franquia. Com esse conceito de franquia, sempre como franqueado também. Porque é um conceito que também você modela o negócio em si para escalar, né? Exatamente. Porque o conceito de franquia no Brasil ele é muito bem aceito, muito bem visto, porque é como se você, empresário, não precisasse fazer quase nada, né? Para começar um conceito já pronto, com tudo meio que esquematizado, para você montar o seu negócio e só botar para rodar. Tem um modelo de negócio. Eu falo que quando eu entrei, né, na área de educação, eu sempre entrei para criar uma cultura. Porque eu estou falando de 2003, a gente não tinha ainda internet como a gente tem hoje, né? E nós começamos com via satélite. Então, imagina o professor na Avenida Paulista, em São Paulo, lá, gravando uma aula e ao vivo, por telepresencial,
era aquelas antenas da Embratel, ele sendo transmitido em salas de aulas, né? Então era uma coisa muito nova no Brasil, né? Então teve que criar uma cultura. Quando eu entrei na Anhanguera também, não tinha essa democratização de faculdade. A Anhanguera democratizou o mercado, né? Hoje existe uma oportunidade, assim, mais fácil de a Mais pessoa fazer, mais acessível, né? acessível a pessoa fazer faculdade. Quando eu entrei na Maple Bear também, era um colégio canadense, bilíngue, né? Que veio de fora, né? Uma franquia... É ainda, né? uma franquia mundial, né? Que veio do Canadá. Também é inovação. Então, assim, eu sempre estava ligado ali numa área de inovação e de criar uma cultura. Então, teve o desafio. Mas também era um oceano azul. Mas a porque era uma sua grande oportunidade. virada de chave aí, ela foi na época que você montou a LFG, porque você saiu, vamos dizer assim, do direito sem sair, porque você montou uma escola que ensinava ali a parte jurídica. Mas a grande virada sua, você falou, é isso que eu vou fazer para minha vida, eu vou trabalhar com educação. Eu sabia que era educação, Ah. mas eu não tinha ainda encontrado a minha missão. Isso foi bem legal, porque eu casei em 2010 e em 2012 eu começo a passar uma crise no meu casamento muito forte. Tinha um filho de 6 meses e eu tinha tomado uma decisão de separar da minha esposa e ela separar de mim. Porque eu não me conhecia Uma fase e terrível. não conhecia ela, terrível, jovem, né, e workaholic, trabalhando que nem um doido. E eu caio num treinamento de autoconhecimento, né, que era de 5 dias, era uma imersão de 5 dias. E aquilo mexeu muito comigo. Mexeu a ponto de forma intuitiva, é como se, eu sou cristão, é como se Deus falasse para mim assim, filho, você veio na Terra para fazer isso. Você vai ter que fazer uma transição de carreira. Só que eu estava envolvido num grupo familiar, numa empresa que estava crescendo muito, e não tinha como eu falar, vou largar tudo e vou virar treinador, Não dava, né? mentor, não dava. Então eu fui estudar. De 2012 a 2018 eu fui estudar como eu nunca estudei na minha vida. Então eu fui fazer programação neurolinguística, constelação, PNL, psicanálise, enneagrama, tudo Tudo você coisa puder que te imaginar. ajudava, né? Tudo coisa que eu adorava Já e me ajudava. primeiramente para ajudar você Pra me inicialmente ajudar. e aprender. E isso salvou meu casamento, né? Salvou minha que legal. família, salvou minha relação com a minha mãe, com meus irmãos. Apesar de a gente crescer muito, tinha muita briga, muito conflito nas empresas familiares. E aí, em 2018, eu faço uma transição de carreira. Eu abri o Instituto em 18 de outubro de 2018, com um congresso de empreendedorismo com 1.200 pessoas. E ali nasce o Instituto Ideais. Instituto Ideais. Ideais. Foi o nome que você batizou. Que é Instituto de Desenvolvimento do Autoconhecimento Integral Sistêmico. Cada letrinha, não é só ideais o significado, que também é. Também é. Cada letrinha tem um fundamento. Tem um fundamento, Então nasce ali o Instituto Ideais e ali eu faço a minha transição de carreira. Começo a dar treinamento, começo a atender empresas, famílias, começo a me tornar um mentor, um consultor, né? um treinador ali. E o Instituto nasceu com esse propósito de criar uma cultura de autoconhecimento no Brasil e no mundo, né? Então, lá em 2012, quando eu fiz a minha primeira formação de autoconhecimento, eu recebi essa missão, que quando a gente tivesse um instituto, seria uma oportunidade de criar uma cultura de forma mais democrática, de forma mais acessível, né? E de lá para cá, já são 1.500 alunos presenciais, 3.000 alunos online, 300 mentorados. Tem 1.500 alunos presenciais? 1.500 alunos presencial, que passaram pelo Enea Life. 15 livros, e agora o Instituto está se transformando no modelo de franquia. Então, que é o seu a sua essência, o seu know-how. Então, o que eu acredito, né? Eu acredito que na nossa vida, nada acontece por acaso. Que a gente vai sendo preparado, forjado, sabe? Para algo maior, para um propósito maior, né? Também acredito nisso. E eu acredito que eu passei, né, pela LFG, pela Faculdade Anhanguera, pela Maple Bear, pelo Instituto Mix também. Eu fui master franqueador do Instituto Mix, que hoje tem 550 franquias no Brasil e no mundo. Eu passei por essas escolas, me preparando para hoje ser um franqueador e criar uma cultura de autoconhecimento no Brasil e no mundo com o Instituto Ideais, né? Fantástico, porque aí você já teve contato com franquias e assim, franquias que ensinam de forma diferente, métodos diferentes,
né, formatos diferentes, que te deu com certeza o know-how para hoje fazer da Ideais uma franquia com todo esse aprendizado que você adquiriu ao longo dessas suas experiências, né? Sim. Você pretende agora, então, além de franquear, fazer o que com Ideais nos próximos anos? Quais são os seus objetivos com A gente Ideais? tem um projeto com Ideais de 12 anos. 12 anos, a gente chegar a 900 franquias no Brasil e no mundo. Criando e formando líderes educadores. Então, a ideia nossa não é ter guru. Não que eu sou contra guru. Mas o guru não consegue democratizar. E eu acredito que nós não temos cultura ainda de autoconhecimento no Brasil e no mundo por conta desse formato do guru. O guru não é acessível, o guru é caro, é para poucas pessoas. Uhum. E para você criar uma cultura, você precisa atingir da classe A à classe E. Senão você não cria uma Todo cultura. Mundo. Você precisa, todo mundo, né? Então, o Instituto Ideais como business, como negócio, nós temos produto para classe A, B e C, e todo franqueado nosso, né, todo parceiro nosso, todo líder também vai fazer trabalho social. Ontem mesmo, pra você ter uma ideia, que legal. A gente estava treinando 25 jovens de forma voluntária, né? É um projeto do Metanoia, que é uma escola que chama Economia ao Natural, que é a escola de oportunidade. Então, a gente treinando o jovem para ele se conhecer os valores dele, conhecer o propósito dele. Passei o dia inteiro lá com o jovem entregando. Então, a gente acredita nisso. O Instituto, ele nasce como um business, como um negócio, mas ele também nasce como um projeto social, para levar o autoconhecimento para os presídios, para as clínicas, para as escolas, para as favelas, para onde isso nunca ia chegar. E aí sim a gente vai estar cumprindo esse papel social e criando uma cultura de autoconhecimento. O objetivo final é criar uma cultura de autoconhecimento, né? Então, eu almejo isso, de levar a educação integral sistêmica, que é olhar o ser humano como um todo, mente, corpo, alma, espírito. E as empresas também é um organismo vivo. Olhar as empresas também construir empresas mais humanizadas, né? Mas com esse olhar de democratização, esse olhar de acessibilidade. Uhum. Porque da mesma forma que salvou meu casamento, da mesma forma que salvou minha relação com a minha mãe, com meus irmãos, né? Com os meus sócios, me colocou na minha missão, no meu propósito, eu acredito, assim, que isso pode fazer uma grande diferença no mundo mesmo, né? Não, fantástico, porque acho que você tem aí o caminho das pedras, você tem também o know-how de educação, e por que não ensinar o que você aprendeu e que te ajudou, de alguma forma, para milhares de pessoas, aí, como você já está fazendo, né? Sim. Eu acho que o conceito que você está colocando é fantástico. Agora, assim, como business... como que você estruturou os produtos da Ideais? Quais são hoje o carro-chefe? Você falou que atende aí todas as classes, né? De A a E. Quais seriam os produtos, se a gente fosse colocar eles numa prateleira, quais seriam os principais? Tendo esse olhar sistêmico, né? Que tudo é sistêmico, que tudo é integral, eu percebi que não adianta o cara ter uma empresa e ele ser muito bom no que ele faz se ele não for especialista em si mesmo e especialista em pessoas. Então, exemplo, a gente tem muitos profissionais bons na área, né? Que fez uma faculdade, que fez um curso. O cara é muito bom no que faz, só que ele é péssimo para lidar com pessoas. Com pessoas, né? E ele é péssimo para lidar consigo mesmo. Então, o que a gente acredita? Nessa tríade, você se tornar especialista em si mesmo, através do autoconhecimento. Porque não tem como você liderar outra pessoa se você não tem autoliderança. É bem socrático, né? Não tem como você vender... Conhece-te a ti mesmo. A ti mesmo, isso. Não tem como você vender sendo que você não se vende. Uhum. Não tem como você ajudar outra pessoa sendo que você não se ajuda. Então, a gente acredita que o autoconhecimento é a base de tudo. É a estrutura. Perfeito. E a gente começa com a escola de autoconhecimento. Então, é uma escola de autoconhecimento que você deve desmembrar em vários treinamentos. Em jornadas, né? Que é uma expansão da consciência. Uhum. Então, é uma jornada que ele pode ficar com a gente. A expansão da consciência não tem limite. Infinito. A gente tem uma jornada ali de 1 ano, mas ele pode ir continuando, né? E aí depois a gente vem para a escola de negócio. Mas não é qualquer negócio, é um negócio humanizado.
É um negócio que está conectado com a missão, com o propósito, com o talento, com o dom, com a vocação. É um negócio que a pessoa nasceu para aquilo. Então, a gente ajuda a pessoa a olhar para o negócio, talvez ele já está na missão, no propósito, ou talvez fazer uma transição de carreira. Ou seja, você ajuda até a detectar qual é esse talento, inclusive. Exatamente. O talento, o dom, a vocação. Porque tem muita gente que morre e não sabe para que veio. Isso. Exatamente. E aí depois a escola de liderança. A escola de liderança é tornar esse empresário, esse líder, um líder educador. Para quê? Para ele passar o bastão. Para ele treinar mais pessoas, desenvolver mais pessoas e deixar um legado. Aí entra a escola de liderança junto com a nossa editora. Então, o nosso objetivo é se torne especialista em si mesmo, se torne especialista em pessoas, se torne especialista em negócio e deixa um legado aqui na Terra, né? Olha, realmente construiu uma jornada muito interessante. E aqui, o nosso podcast aqui é o Venda Sim. Então, ele tem o propósito de ensinar mesmo, de trazer dicas e mostrar também a vida de vários profissionais, como é o teu caso, que tem aí, de alguma forma, uma contribuição para ajudar empresários, empreendedores a venderem mais e vender melhor, né? E o nosso conteúdo, ele acaba ajudando isso. O teu produto, o teu serviço, ele faz isso de uma forma já bem estruturada até, né? Então, ele ajuda a pessoa a se conhecer, saber qual é o talento que ela pode servir, vamos dizer assim, e aí começa a servir. Isso. Começa a servir e aí, obviamente, também não pode ser filantrópico. Sim. Ela precisa ganhar dinheiro, precisa montar isso no negócio e também ajuda na educação ali de business. É isso. Depois, ela vai escalando. Você tem já também a fórmula para franquear até esses profissionais de alguma maneira, se ele quiser chegar lá na frente. É isso. E aí, o que mais? Você pega na mão, então você já está com 1.500 alunos, você falou ali. Então, você tem aluno de todos os segmentos, praticamente, com talentos em diversos... Eu acabo atraindo muito família, porque é a minha jornada, a minha dor foi familiar. Então, exemplo assim, hoje eu atendo bastante casais, bastantes empresários, que foi a minha dor, foi a minha jornada como empresário, como empreendedor. Então, eu acabo atraindo muito família, muito empresários, muito profissionais liberais. E a ideia é esse empresário entender que o talento dele, o dom dele, a empresa dele, a gente fala assim, né? A sua vida tem valor, a sua vida importa. O seu talento, a sua vocação, a sua carreira tem valor. Porque eu acredito que nós somos únicos. Nós somos em mais de 8 bilhões de pessoas no mundo e você é único. Ou seja, o que você faz na Terra tem valor. Só que eu percebo que geralmente o empresário ele não consegue crescer porque ele se torna o eu empresário, o eu empreendedor. Aquele que vende, aquele que entrega, aquele que faz tudo. Ele fica no operacional. E ele não consegue desenvolver mais talentos. E não consegue crescer. A partir do momento que ele entende que o conteúdo que ele carrega dentro de si, a experiência, o know-how, tem muito valor, ele consegue desenvolver outras pessoas. Então, a gente ajuda esse empresário a criar um método. Esse método vira um livro. Esse livro vira um curso, uma mentoria, uma consultoria, uma formação, podendo virar uma pós-graduação e podendo virar um modelo de franquia ou licenciamento ou parceria. Você chega no e aí ele vai escalar, porque não vai depender mais dele. Ele vai se tornar um líder educador, um líder treinador. Então, ele vai desenvolver outras pessoas no que ele faz, né? E aí ele consegue criar um movimento, uma comunidade. Então, a gente ajuda esses empresários a ter essa visão. Eu converso com muitos empresários e uma das maiores dores deles, eles falaram assim, cara, não tem mão de obra. Tá faltando mão de obra, eu não consigo mais mão de obra. Não tem gente. É uma dor generalizada. Generalizada. E eu falo assim, e cada vez mais não vai ter. Se você não tiver uma visão que você precisa montar uma universidade, né? Dentro da sua empresa para treinar novas pessoas, você não vai ter. Você tá na roça, você não vai ter mão de obra qualificada. Então a gente vê esse movimento, né? Grandes empresas, o Google está fazendo isso, né? Grandes empresas têm uma universidade dentro da própria empresa para formar novos talentos. Alguns talentos eles retêm, outros talentos vão para o mercado, né? E a gente percebe, inclusive, que essas empresas que já estão com essa consciência que muitas vezes o que a educação tradicional no Brasil não ensina, elas têm que ensinar. Então, desde a educação básica, comportamentos básicos,
motivação, uma série de informações ali básicas, as empresas estão tendo que assumir esse papel também, né? Infelizmente é isso. Infelizmente a nossa educação básica e muitas universidades também, só que aí não é nem tanto culpa da universidade, porque a universidade hoje, Sim, o conteúdo hoje é muito parecido. sim. Né? Ela O conteúdo tá teve mais disponível. preocupação no conteúdo técnico, na formação É técnica. porque esse aluno ele vem despreparado já. Ele vem muito despreparado da base, Uhum. entende? Então ele não teve uma base, ele não teve uma estrutura, né? E aí que acontece das escolas de negócio, das escolas de liderança, agora das escolas de autoconhecimento, que é uma coisa que não foi ensinado. Ele nunca aprendeu a ele lidar com as suas emoções, com os medos, Inteligência emocional. inteligência emocional. Agora se falando também inteligência social. social, oratória, Oratória. liderança, vendas, comunicação. Ele nunca aprendeu sobre isso, sobre essas habilidades, esses soft skills, né? Então, é onde o Instituto vai entrar e onde Legal. grandes escolas entram também para ensinar o que ele nunca aprendeu. Porque o sistema tradicional de educação ele vai ensinar ali uma profissão. Então, vai falar assim, eu vou formar advogado. Exatamente. Mas ele não forma pessoas, indivíduos preparados para a sociedade que a gente está vivendo hoje. É isso. E se você pegar em todas as profissões... Todas, sem exceção, Todas, concordo. ele não sai pronto para ser um empresário. Ele sai pronto para ser um especialista naquela área dele. Um médico, um dentista, um arquiteto, um engenheiro. Mas ele não aprende nada sobre business, sobre liderança, sobre venda, sobre comunicação, sobre oratória, sobre negócios. Ele não aprende. Ele sai um especialista, né? E aí, se você perceber, os grandes profissionais que crescem, eles se tornaram empresários. Eles se tornaram gestor, gerente e empreendedor. Esses são os caras que é fora da curva, que decola. Acabam decolando, porque eles aprendem o que precisa. Que precisa. Se todo mundo aprendesse o que precisa, né, não que iria criar uma competição desenfreada, mas as pessoas teriam muito mais oportunidades de se dar bem do que só aprendendo uma profissão, por exemplo. É isso. Então, o sistema de educação no país está passando por uma revolução. Ele está entendendo que tem essa necessidade, mas ele talvez não consiga absorver toda essa necessidade, e aí há aí a introdução de escolas como a sua. É isso. O projeto, então, Ideais, o que significa? Instituto de Desenvolvimento do Autoconhecimento Integral Sistêmico. Sistêmico. Então, a gente olha o ser humano de forma completa, né? Integral Mente, mesmo. corpo, alma e espírito. E as empresas também. Eu vejo também tem Exatamente. uma tendência na própria saúde, o sistema de saúde também. Isso, uma saúde Eu participei de um integral. congresso da saúde integrativa que eu fiquei assustado até, né? É isso. De como os médicos estão se preparando de forma integral a não cuidar dos pacientes somente ali da biologia. É isso. Então, cuidar do corpo, da mente, do espírito é um integral. E se você for pegar, antigamente era assim. A visão, ela era uma visão do todo. E aí veio um cara que falou assim, não, mente sã e corpo são. Esqueceram de falar das emoções. Pois é, né? E aí alguém começou a cuidar só do corpo, outro só da mente, outro só das emoções. Começaram a separar as coisas, né? Pois é. Mas agora eu acredito que está voltando esse olhar sistêmico, esse olhar integral, né? De você ter esse olhar como um todo, né? E hoje lá no Ideais, se a gente colocasse os treinamentos que você oferece hoje, num cardápio, por exemplo, você tem quantos produtos hoje lá? Cara, cada jornada, cada escola, a escola de autoconhecimento, né? Ela tem o NA Life Ser, o NA Life Viver, o NA Life Pertencer. Aí tem as mentorias, que é a Proconsciência, né? De 1 ano. Tem para os kids também, o NA Kids. Tem para criança também. 7 a 12 anos, NA Teens, os jovens de 13 a 18 anos. É bom você falar um pouco também dessa questão, porque os NA Lifes... NA Life. Life, né? Isso. Os NA Lifes, eles são fundamentados na cultura do Enneagrama. É uma integração de tudo que eu estudo desde 2012. Na verdade, o Enneagrama é a base. Só que é o Enneagrama integrado em outros ensinamentos, como a psicanálise, a psicologia positiva, a neurociência, a programação neurolinguística, né? Então, eu fui integrando todo o conhecimento. Porque isso também é muito parecido. Sim. Você vai estudando, você fala, cara, mas é muito parecido. É uma forma diferente que as pessoas vão Talvez colocando. de buscar o mesmo resultado, mas com técnicas e ferramentas um pouco diferentes, né? Mas o caminho parece o mesmo. O caminho parece o mesmo. É muito parecido o conhecimento. E o Enneagrama, ele integra muito bem.
ele não exclui nada. Uhum. Então, eu com a minha personalidade de sonhador e de otimista e de generalista, eu sempre gostei de um pouquinho de cada coisa, sabe? Sei. Eu falo, caramba, como que eu vou criar um método sendo que eu amo PNL? Nossa, eu amo constelação, eu amo psicanálise, eu amo psicologia positiva. Gosto de Eu tudo. gosto de tudo, sabe? Aí, como que eu vou criar um método para eu me posicionar? Aí eu conheci o Enneagrama. Eu falo que o Enneagrama é aquela pecinha do quebra-cabeça que faltava para eu integrar tudo. Ele é quase uma teoria camarão, né? Você tira a Ex- cabeça, tira as pernas, Mais pega ou só o menos, que tem de bom mais ou menos e isso. colocou no E Enneagrama. aí eu integrei tudo dentro do Enneagrama. E aí criei o método, né? Uhum. Curso de Enneagrama tem vários, mas Ennealife É o seu. é o meu É método. o seu método. É o meu Porque eu método. percebi que todos os produtos que você colocou, ele tem o seu método, Tem obviamente. um método. Isso, tem um método. E aí você falou todos os produtos que tem Enneagrama, né? Ou que tem o Ennealife, e aí você tem várias categorias. Várias categorias. Aí na escola de negócio já é outro produto, né? O Ennea Business. Aí para as crianças, Ennea Kids, Ennea Teens. Tudo integral, usando integrado. esse Tudo conceito, esse método. Exatamente, que é a nossa base, né? Legal. E os clientes hoje eles estão... Você falou das classes, mas assim, eles chegam em você por onde? Por indicação? Eles chegam... 90% indicação. É as 90%. pessoas que passam pela experiência e Tem a vida de alguma forma transformada. e fala, cara, você precisa passar por isso. E aí eu falo que eu nem vendo. Já criou uma rede Eu sou de comprado. vendedores. Os próprios clientes vendem. Melhor forma de vender. É muita indicação, muita indicação. Que você já falou o número de 1.500 alunos presenciais, né? É. Então você tem muita gente te indicando já. E a ideia é a gente ter esses educadores. Então imagina cada escola, cada cidade, cada região tendo núcleos, pequenos núcleos, né? Que vai atender aquela sociedade, né? A ideia é essa, né? A gente chegar a 900, 1.200 escolas em 12 anos, com a expansão, formando esses líderes educadores. Seria uma meta grande aí de mais de 10 anos. Isso. Mais de 10 anos. E em termos de mercado, vamos falar assim de preço, você tem treinamentos e cursos partindo de quanto, até quanto? A partir de R$ 999. R$ 999. R$ 999 a pessoa já faz uma imersão de 2 dias. Esse é um curso. Esse é um curso. 2 dias, 25 horas. Ou a partir de R$ 298 no online, né? R$ 298 no online. No online, também. o mesmo curso. O mesmo curso, no online. Né? Porque no presencial a gente tem outros custos. Sim. Então, a partir de R$ 299 a gente que legal. tem Então, quer dizer, ele é bem imersão, acessível já. Bem acessível. Bem e você vai até nos cursos principais ali de formação a valores... a partir de um pacote de diamante hoje que custa de 30 a 50 mil reais. Que aí a gente cria todo o ecossistema do cliente. A gente cria tudo. Livro, método, apostila, slides, tudo pronto para ele. A gente criou exatamente o ecossistema. Entendi. Você deixa ele pronto, vamos dizer assim, para ser ou uma franquia ou para ele montar o negócio dele particular, marca própria. Exatamente, para ele poder escalar. Escalar. Não depender mais dele. Entendi. E hoje, nesses clientes que hoje você tem, os alunos, né, que você pode chamar, quais seriam os alunos ideais para você? Se você tivesse que escolher na fatia da população uma persona ali que seria o ideal para você, quem seria? Então, a gente atrai muito família e, muitos buscadores. Sabe aquela pessoa que fala assim, cara, tem algo a mais? Dá para ser diferente? Tem outros caminhos? Porque a gente vê hoje uma sociedade vivendo muito no piloto automático. A gente chama normose, né? É o mesmo trabalho, é o mesmo jeito, é os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, né? E a sociedade vai levando para isso, para a pessoa viver uma vida comum. A gente acredita numa vida extraordinária. A gente acredita que a gente veio aqui na Terra para você servir, para você evoluir, para você crescer, para você comer o melhor dessa Terra, para você, sabe, ser um pai melhor, para você viver bem. Ser um pai extraordinário, uma mãe, um líder, um filho, sabe? Realizar seus sonhos. Nós acreditamos nisso. Só que essa transformação, a gente acredita que é interna, não é externa. Né? Você não consegue se tornar quem você não acredita que você é. Então, a gente trabalha muito essa questão do metanoia mesmo, da expansão da consciência, da transformação.
E quando você se transforma, né? O mundo inteiro se transforma para você. Quando você realmente acessa isso, Quando você equilibrando, muda, quando você muda, o mundo inteiro o mundo muda para muda. você. E nós acreditamos que é o autoconhecimento, que não tem um outro caminho. Né? Eu sou cristão, né? Eu acredito que as religiões fazem os papéis delas, só que só a religião não não faz. faz. Como era antigamente, espiritualidade e autoconhecimento era uma coisa só, andava junto, né? Então Sim. Deus faz a parte dele, mas você também precisa fazer a sua parte, né? Que é o livre-arbítrio. E a gente trabalha nessa parte do livre-arbítrio, de você realmente se transformar, de mudar a mentalidade, mudar o sentimento, mudar o comportamento e mudar a identidade. Você É uma nova colocou uma identidade. palavrinha aí que às vezes a galera confunde, né? Porque a igreja, ela tem também, a exemplo dos cursos de autoconhecimento, um grande boom nos últimos anos, até por causa desses problemas comuns que você citou muito bem aí, que está normatizando. Parece que o normal é ter esses problemas. É, É depressão, é estresse, burnout, e a galera tá esquecendo do básico. Então tá tendo uma corrida para a igreja, onde a própria espiritualidade ela dá um pouco de alívio, isso. mas ela não vai dar essa formação que você citou aí de autoconhecimento para que a pessoa possa prosperar de uma forma mais organizada, vamos falar assim, né? É isso. Nós acreditamos assim, ó, nós temos 4 inteligências: inteligência mental, inteligência emocional, inteligência instintiva, corpo que é biológico, e inteligência espiritual. Então, as pessoas tratam isso de forma desintegradas, Isolado. isoladas. E nós não somos isolados, nós somos uma coisa só. Sim. É um corpo só, é uma alma Esse só, é um conceito do espírito só. integral é fundamental para dar certo. Então, o ser humano tem que olhar para isso, né? E o espiritual, sim, tá na religião, tá em Deus e tudo mais, né? Só que tem a inteligência emocional, tem a inteligência mental, tem a inteligência biológica. E se a pessoa não olhar para isso, não adianta olhar para o espiritual. E eu acredito além. Eu acredito que o espiritual você já é. Você não precisa fazer nada para acessar. E A única muitas coisa vezes a pessoa não tem nem consciência disso. a única coisa que você precisa acessar é você estar bem nos outros três. Porque se você estiver bem na inteligência mental, emocional e instintiva, você acessa o espiritual. E as pessoas querem inverter o negócio. Elas começam pelo espiritual, se entregam para Deus, vamos falar assim, Isso, e só depois que acham esquece. que o resto O acontece resto natural. acontece natural. Não, É. né? Eu acho que depois de você se entregar para Deus, você tem que fazer a sua A parte. fazer a sua parte. É o que você colocou Que é o muito bem. mental, emocional O e instintivo. livre-arbítrio, ele vai ter que escolher, né? Vai ter que escolher. Vai ter que escolher o que ele vai fazer. É isso. E hoje, no seu formato, você acredita que você tem concorrentes no Brasil? Esse modelo que nós estamos criando, ainda não. Ainda não. Eu lembro de um mentor meu, ele falou assim para mim: Diogo, não vai dar certo o que você tá fazendo. E eu virei para ele e falei assim: por que não vai dar certo? E ele falou: porque não tem no Brasil, nem na China, nem nos Estados Unidos e não tem no mundo inteiro. O que você tá fazendo É pioneiro. é pioneiro. Você vai ter que criar uma cultura e desbravar. Aí ele falou: pode dar certo, se você conseguir criar uma cultura e desbravar. Mas vai dar um trabalho danado. Porque tudo que é novo, é novidade, Vai dar um trabalho você danado. vai ter que criar realmente toda essa cultura, Porque a gente vai divulgar, contramão. A gente vai conscientizar. contramão do que o mercado fala. O mercado fala muito de alta performance, de resultado, de lucro e não sei o quê. Aí você vê os empresários com burnout, doente, as pessoas trabalhando que nem um louco, 24 horas. O nosso conceito é outro. É o que chega aqui no Venda 5, todo mundo que às vezes está assistindo e não espera ver um conteúdo como o seu. Por quê? Porque acha que isso aqui só vai ensinar venda, tapa na bunda ali para como vender, como ter resultado, performance, como growth, né? Isso. E acho que sem ter esse básico de educação ali intrínseco, Interior. Não vai. interior, o cara não vai. Então a gente Ou ele vai se estrepar, né? Então a gente vai totalmente contra o mercado. Então a gente sabe, vai ser um grande desafio, mas também existe um oceano azul. Porque o jeito que tá não tá dando certo. Isso já tá comprovado, né? Sim, mas só olhar para a sociedade, para as empresas, para as famílias, não tá dando certo. E as pessoas e nós acreditamos e temos resultado que existe um outro jeito de fazer as coisas. E quando você muda a sua percepção, você vai mudar o seu sentir, você vai mudar o seu agir. Então a gente acredita realmente, a gente tem resultados, né?
que existe uma forma para você ter uma vida mais equilibrada, uma vida mais plena. A gente fala de uma liderança mais plena, de uma empresa mais plena, de uma empresa mais humanizada. Cara, às 6 horas, chega. Vai para sua família, vai curtir seu filho, vai curtir a sua família, entende? Né? Olha para os colaboradores como um sujeito, como um ser humano, e não como objeto. Né? Constrói uma família, constrói uma empresa humanizada. Então, a gente vai totalmente contra o que o mercado fala. Entende? Ah, com certeza. É um esforço muito maior porque o povo brasileiro, até no mundo, ele não tem essa consciência. Então, desenvolver consciência é caro. É caro. É caro, dá trabalho. trabalhoso. E, primeiramente, você não vai conseguir fazer esse desenvolvimento de consciência se a pessoa não quiser. É isso. Se não tiver permissão, não vai. Então, o querer aí vai movimentar tem uma frase o teu negócio. Tem uma frase que eu falo assim, Ed, ó, mudar dói. Dói pra caramba olhar pra dentro de si e falar assim, cara, você é que é o responsável. Vou ter que mudar muita coisa. Ter consciência até do que tem que mudar. Mudar, porque não tem consciência, é verdade. Só que não mudar, cara, dói muito mais. Sem dúvida. Porque você perde uma vida. Você apanha da vida, né? Você apanha da vida. Apanha da vida. Perde uma vida. E assim, quem hoje você pode citar ou influenciador, ou que está aí criando conteúdos, está se apresentando em eventos, que se identifica muito com o teu próprio conteúdo, o teu negócio em si, que você segue, ou até mesmo que você admira? Eu comecei lá atrás, né, estudando muito, lendo muito sobre o Anthony Robbins, né, que é um americano, tal, mas é uma linha de muito, assim, de guru, né? Guruzão, né? E aí, nas escolas que eu fui fazendo, fiz uma formação com o Marco Meda, fiz uma outra formação com um padre que chama Padre Domingos, que é um português, né? E eu fui entendendo que existia outro caminho. E agora eu encontrei com o Metanoia, que é do Roberto Tranjan. Sim, o que já um outro método. É um outro também. método que tem muita sinergia com o que eu acredito. Que é essa empresa humanizada, que é essa liderança humanizada, que é realmente implementar uma cultura dentro de uma empresa, de ter equilíbrio, né? De olhar o ser humano como ser humano, né? Então, hoje, eu estou mais focado nessa metodologia do Roberto Tranjan, que eu acredito muito, e é isso que a gente quer levar para as empresas. O conceito do Metanoia, ele já está há um tempo já, né? Tem muitas empresas utilizando isso, mesmo aqui em Sorocaba, no Brasil. E não sei se já ultrapassou fronteiras aí. Sim, já, né? Sim. E se vamos começar a falar agora, por exemplo, como marca, né? Vamos imaginar que a sua marca do Ideais e mesmo do próprio Diogo fosse um filme, ou um livro, ou um personagem. Quem seria? Nossa, boa pergunta, hein? Quem seria? Se fosse um livro, se fosse um filme... Um filme... Quem seria? Ou, assim, para facilitar para você, assim, um filme que te representa muito, uma peça de teatro, um livro que você acha que, assim, puxa, isso aqui... Tem um filme que eu assisti recentemente, eu posso sonhar... Eu posso sonhar, I can believe, e que era de um jovem, tem uma música famosa que ele escreveu e fez um sucesso nos Estados Unidos, né, no mundo inteiro. Eu não estou recordando aqui o nome da música, né, mas é a história de um jovem muito sonhador e que ele sonhava em ajudar as pessoas, em servir as pessoas, né? E ele sonhava com um mundo melhor, Então, eu sempre fui um sonhador. Eu sempre acreditei no mundo melhor. Para mim, não faz sentido 2026 a gente ter guerra. Para mim, não faz sentido 2026 as famílias passarem pelo que elas passam. As crianças, onde estava com os adolescentes, sem esperança, sabe? Não acreditando nas próximas gerações. Para mim, não faz sentido nada disso. Né? Então, o meu grande sonho, se fosse um filme, fosse coisa, seria trazendo esperança para a humanidade. Esperança da humanidade, só que através da nossa mudança, da nossa transformação. Tem gente que está esperando a volta de Jesus Cristo, tem gente que está esperando, né, algum milagre. Eu acredito que o milagre já aconteceu.
Nós somos o milagre, né? Uhum. E que Jesus morreu na cruz para redimir todos os nossos pecados. E que nós somos livres, nós não somos pecadores. E nós que vamos transformar, é a gente que tem que transformar para uma próxima geração. Então, assim, eu acredito muito nisso. E eu vou fazer 49 anos, agora dia 13 de agosto, e eu acredito, e eu falo assim para os meus alunos, para os meus parceiros, sócios, para os meus filhos, se eu viver 100 anos, você vai ver eu fazendo isso e acreditando nisso. É isso que eu acredito. Eu acredito no mundo melhor. Eu acredito no mundo onde as crianças podem ser criança, onde os casais eles se respeitam, se amam, onde a amizade é verdadeira, onde os filhos respeitam os pais, onde as empresas são organismo vivo de cura e de transformação, onde as pessoas trabalham em algo que verdadeiramente elas amam e são reconhecidas, valorizadas. Cara, eu sou otimista, bicho. Perfeito, Eu acredito perfeito. nesse mundo, né? Não falou o nome do filme, mas depois, né? Acho que o pessoal vai entrar em contato com você e vai perguntar. Mas, de qualquer forma, representa muito bem aí o que você tem como missão para sua empresa, né? Sim. Agora, vamos falar, aproveitando do que você está falando aí, que sua marca, né, realmente teria todas essas características, vamos falar de valores. Então, assim, no seu conteúdo, na sua comunicação, mesmo na divulgação desses produtos e serviços que você tem, o que você não faria de jeito nenhum para ganhar like? Cara, ser desonesto, puxar o tapete das pessoas, mentira, né? Exclusão, tudo que envolve o ego, sabe? Tudo que envolve, assim, o egoísmo, né? De você pensar só em você não faz sentido para mim. Eu sou muito humano, eu sou muito família, eu sou muito... para mim, eu acredito no ser humano. Então, vamos inverter agora, então. Quais seriam os valores, se a gente fosse topicar, né? Colocar isso em tópicos, quais seriam os valores que são aqueles que você defenderia com unhas e dentes mesmo? Se alguém falasse o contrário, você iria defender? Acho que amor, né? Você falou amor. Amor, harmonia, né? Verdade, paz, lealdade, humildade, autenticidade, veracidade, equilíbrio emocional. Liberdade, para mim, é muito forte. Liberdade é muito forte. Um valor de fé mesmo, de acreditar, sabe? De coragem mesmo, né? Eu acredito piamente que nós somos um projeto divino que nasceu para dar certo. Eu acredito nisso. Que nós somos seres humanos, mas nós somos divino também. Então, são os valores que tem muito a ver com os valores do Enneagrama, né? São as virtudes, né? A essência do Enneagrama fala de você perceber o mundo como Deus percebe, você sentir como Deus sente e você ser um instrumento de Deus aqui na Terra, né? Essa é a essência do Enneagrama, né? Não tem como dar errado se você tiver essa consciência. Essa consciência, Que legal. E se você, né, já tivesse hoje que subir num palco agora, então alguém falou assim, Diogo, sobe aqui no palco e dá uma palestra aqui, que tem um problema aqui, vai lá e dá uma palestra. Me fala 3 assuntos que o Diogo poderia subir no palco sem PowerPoint, sem se preparar. Você poderia palestrar ali por 1 hora, tranquilamente. Eu ia falar de autoconhecimento, né? Autoconhecimento. É a minha causa, é minha bandeira, família e educação. Autoconhecimento, família e educação. 3 pilares básicos 3 aí pilares. Que você pode discorrer durante 1 hora tranquilamente, sem precisar de nenhum recurso audiovisual, só da cachola. Porque eu vivi isso, né? Legal. E empreendedorismo também. Empreendedorismo. Eu sempre fui um empreendedor, né? Talvez um 4º pilar aí. Não, mas legal. Agora, a sua fala. Como que você classifica o seu jeito de falar, o seu jeito de passar as mensagens, o seu jeito de ensinar? Você classifica a sua fala como calma, como energética, você bem-humorada, uma mistura? O que... Os alunos falam que é uma fala inspiradora. Tem aluno que fala assim, cara, você acredita mais em mim do que eu mesmo. Entende? Você vê coisa em mim que eu não vejo, eu não acredito. Então, é uma fala inspiradora, porque eu realmente acredito no ser humano, né? E uma fala, não sei se tem essa palavra, né? De ser professor mesmo. Eu não tenho essa... Didática. Eu não tenho essa pretensão de ser guru. Eu quero ser olho no olho, sabe? Ensino mesmo. Ensino mesmo, né? De ensinar mesmo, né? Eu gosto de ensinar, eu amo ensinar.
Legal. Ter a parte didática, mais acadêmica, de formação mesmo. Formação mesmo. Formação mesmo, né? É. E assim, se eu fosse fazer uma reunião com você, uma call, e aí você vai escolher um cenário para colocar de fundo ali da sua imagem naquela conferência, naquela live, que imagem que você colocaria que te representa? No fundo. Cara, eu gosto muito de árvore, porque a árvore representa... Natureza. Eu tenho uma metáfora, né, que fala que a nossa vida é como se fosse uma árvore. As raízes representam os nossos antepassados. E a gente precisa honrar os nossos antepassados. Pai, mãe, avós e todo mundo que veio antes, né? O tronco da árvore, o galho da árvore representa a nossa personalidade, o nosso jeito de pensar, sentir, agir, reagir. E o fruto da árvore representa a nossa essência. E o caule da árvore representa a nossa consciência. Então é através da nossa consciência, que é a própria árvore, que é o caule, que eu vou cuidar dos frutos, que eu vou cuidar das raízes, que eu vou cuidar do tronco, do galho, para essa árvore dar fruto. Eu falo assim, árvore de manga nasceu para dar manga. Árvore de caju, caju. E nós, seres humanos, nascemos para dar frutos. E frutos em abundância. Só que se eu não tenho consciência de quem eu sou, se eu não cuido das minhas raízes, do meu tronco, do meu galho, essa árvore não vai dar fruto. Mas ela nasceu para dar fruto. Né? Então legal. seria uma imagem de uma árvore, assim. De uma árvore. É. E a sua apresentação pessoal? Sim, vamos falar assim de roupa. Como que você acha hoje que você mais usa em termos de roupa ou apresentação que você considera que, putz, esse é o Diogo, é a minha cara. É simples e acessível. Teve uma época que eu contratei um mentor que ele falou assim, Diogo, você vai ter que deixar a barba crescer, porque agora tá na moda, passa a autoridade. Você vai colocar relógio, você vai ter que... A gente vai fazer uns take, você fumando um charuto. Aí eu falei, cara, eu não gosto de relógio, eu não uso relógio. Eu não gosto de barba, e eu não fumo. Então não vai rolar. Não tem nada a ver comigo. Tem nada a ver comigo, não vai rolar. Então, cara, eu sou autêntico, eu sou simples, e essa simplicidade não é uma simplicidade como que eu posso dizer? É uma simplicidade de ter acesso, sabe? De olhar no olho, de se conectar. Então, até nas minhas roupas eu sou simples. Eu gosto de camiseta, eu adoro tênis, né? Até às vezes eu uso terno com tênis, porque eu amo tênis. Eu também, só né? Tênis só. Então, o meu jeito é ser simples, né? Legal, essa simplicidade você... Sou eu. É você. Exatamente, é um estilo seu e você não abre mão dela também. Não. Né? Não abre mão dessa simplicidade. Agora, você falou também, em alguns momentos, algumas metáforas e tal, sobre alguns conceitos que você sempre passa, umas metáforas, analogias, frases, ditados populares que fala assim, putz, é a frase do Diogo. É o Diogo que fala isso. Uhum. Né? Cita algumas metáforas, algumas frases que você fala com frequência e que as pessoas até reconhecem como sendo suas. Eu sempre falo avante. Esse avante veio até do Luiz Flávio Gomes, porque ele foi um grande mentor, um grande professor, né? Então ele sempre estava para cima, né? Avante para a vida, acredita na vida, né? Para de reclamar, para de se vitimizar, né? E o que mais? Eu sempre falo sobre consciência, porque eu acredito que se a pessoa não tem consciência, ela não muda nada na vida dela. Então, o nosso método é muito ligado à consciência, ressignificação e transformação, o método do Instituto Ideais. O que mais, assim, que eu falo? Frases, ditados. Tá. Vezes... doeu, pega que é seu. Doeu, pega que é seu. Doeu, pega que é seu. Autoconhecimento puro. Então, legal. Então, tudo que você vê no outro e não gosta é porque está dentro de você. Porque se não tivesse dentro de você, você não ia olhar. Você não ia ver. Você ia olhar aquele ser humano como filho de Deus. Então, é o conceito do autoconhecimento. Muito legal. Doeu, pega que é seu. Doeu, pega que é seu. Porque quando você muda o perceber. Você vai olhar para aquela pessoa, você vai entender por que ela está agindo e reagindo daquela forma. No fundo, ela não quer ser daquele jeito, né? Mas é uma máscara, é uma sombra, é um medo, é uma trava. Então, você consegue olhar o ser humano de outra forma. Eu lembro que eu sou muito social, né? E eu fiquei 6 meses levando o autoconhecimento num presídio aqui em Sorocaba.
e 1 ano na Guarda Mirim, 1 ano também numa clínica de dependentes químicos. E eu lembro do presídio, eu falo que essa experiência foi uma das maiores experiências da minha vida, de olhar o ser humano de forma diferente. E eu lembro no primeiro dia do presídio, né? Imagina numa sala com 22 homens, penas de 25, 30 anos, e eu falando com eles, né, a primeira vez, e eu falando de essência, tava falando de essência. E aí um dos presos perguntou assim para mim, Diogo, você consegue enxergar a nossa essência? E aí eu pensei, olhei, eu falei, consigo. Senão eu nunca estaria aqui, porque eu nunca entrei num presídio na minha vida. E eu tô aqui porque eu tô olhando a essência de vocês. E aí depois de um trabalho de 6 meses, foi muito lindo os presos entender por que eles estavam lá. Por que eles caíram pro mundo do crime. E aí eles chorando, perdoando o pai, perdoando mãe, me beijando, me abraçando. 22 homens, cara. E aí você vê ali a humanidade, né? Isso aconteceu na clínica também, isso aconteceu na Guarda Mirim. No fundo, né? Todos nós passamos por traumas, por desafios na vida, mas no fundo tem uma essência ali. Tem uma bondade, tem um amor. Ninguém quer estar preso, ninguém quer estar no mundo das drogas, ninguém quer... Sabe, as pessoas têm sonhos. Eles queriam realmente ter uma família, eles queriam realmente, né, trabalhar em algo que ama, mas a vida, eles escolheram errado, não conseguiram entender, né? Mas esse entendimento é muito bonito, assim. Pô, muito legal. Pô, eu conversaria com você aqui a tarde inteira, né? Mas assim, a gente sabe que todo esse conteúdo que você está colocando aqui nesse episódio, você também coloca no seu dia a dia, até pelo seu negócio, para dar consciência para os seus clientes. Hoje, nos meios digitais, você está usando que canais? Instagram, YouTube, eu dou aula toda segunda-feira às 20 horas de forma gratuita para a minha comunidade ali, né? Eu tenho um teste que se chama descubrasuapersonalidade.com.br. Então a pessoa faz um teste gratuito, cai num grupo de WhatsApp e toda segunda-feira às 20 horas eu estou entregando ali o conteúdo de forma gratuita, né? É mais isso, mais o Instagram e mais o YouTube mesmo. Tá, hoje né? E o Google Meet, né? Você acredita em quais plataformas assim que você poderia utilizar, mesmo não usando na atualidade, mas que você gostaria de estar mais presente? Eu acho que o TikTok, eu não estou presente, eu acho que poderia ajudar muito. O LinkedIn também, eu acho que seria muito bom, né? Instagram, já estamos no Instagram. Talvez com um posicionamento maior no YouTube também pode ajudar. Acho que são essas. Bom, beleza. Então, de alguma forma, você já está falando aí alguns canais onde a galera que está nos assistindo pode encontrar o Diogo. Sim. Né? Mas antes de encerrar, de você falar onde pode te achar, então assim, eu queria que você fizesse alguns segundos de uma propaganda sua do Ideais, onde você vendesse o seu peixe aqui, para a gente poder ter uma noção do que a gente pode ir atrás de você depois na internet. Ótimo. Então, eu falo que todo adulto hoje, ele tem permissão e ele está preparado para fazer um mergulho dentro de si. E tem muita gente que não faz esse mergulho porque tem medo. Tipo assim, o que eu vou encontrar lá? Né? Você vai encontrar você, não vai encontrar outra pessoa. Você vai encontrar tudo que tem muita gente que quer correr, né? Só não tem consciência de que você vai junto. Vai encontrar você, não tem outra pessoa que você vai encontrar, né? Então, a mensagem que eu deixo é: você está preparado para olhar para sua sombra, para olhar para suas dores, para olhar para os seus traumas. E você só vai mudar a sua vida se você olhar para isso. Se você não olhar para isso, você vai passar a vida inteira, mas a vida inteira, com esses perrengues, com esses problemas, com essas dores, com essa repetição de padrão. E tem como mudar isso. A gente tem comprovação de alunos que salvou casamento, que recuperaram a empresa, que salvou relação com os pais. Então, isso é real. Não é? E é um caminho muito bonito. Só que é um caminho que precisa de permissão. A pessoa precisa querer passar por isso. Uhum. São duas escolhas. Eu vou continuar do jeito que estou ou eu vou melhorar a minha vida. E a gente está aqui para evoluir, para crescer. Então, a mensagem tenha coragem, tenha permissão para fazer um mergulho dentro de si. É transformador. Dentro do DNA Life, a gente tem 3 objetivos. Transformação pessoal. Ele vai fazer esse mergulho. Ele vai descobrir tudo que trava ele, tudo que impede ele de evoluir e crescer. E ele vai conseguir ressignificar isso. E vai ter permissão para fazer diferente. Segundo objetivo, relacionamento. Então, você vai entender o ser humano numa profundidade muito grande. E os alunos falam, eu saio do NA Life
percebendo um mundo diferente, com muito mais empatia, respeito, compaixão, uma comunicação mais assertiva com a minha esposa, com meu esposo, com meus filhos, com os meus liderados. Então melhora muito o relacionamento. E os alunos falam, eu acesso a minha verdadeira identidade, que não é a minha personalidade, que não é meu instinto. E quando nós acessamos a nossa verdadeira identidade, quando eu acessei lá em 2012, é clarificado o propósito. É clarificado o propósito que você veio fazer aqui na Terra. Então, o Enelife é isso. É transformação pessoal, relacionamentos mais harmoniosos, bondosos, equilibrados, identidade e propósito, né? E tudo isso você ensina? Tudo isso eu conduzo. Eu sou um instrutor. Então eu perfeito. sou um facilitador. Então, como que eu faço se eu quiser aprender com você e tá ali vendo quais são os cursos à disposição? Onde que acha? Pode ir no meu Instagram, diogogarcia.oficial, né? Ou pode fazer o teste, que é gratuito, descubrasuapersonalidade.com.br. É um teste gratuito que você vai cair na nossa comunidade. Toda segunda-feira às 20 horas eu tô lá, entregando autoconhecimento, né? Ou no nosso site, institutoideais.com.br, ou no Instagram do Instituto, né, ideais.com.br, ou na editora, que é a editora Novos Ideais, novosideais.com.br. Maravilha. Diogo, obrigado pela sua participação, por tudo que você trouxe aqui. Eu tenho certeza que isso pode contribuir muito com qualquer empresário, empreendedor que está aí buscando melhores resultados, começando por olhar o melhor produto que você tem, que é você. É isso. Né? Obrigado, Diogo. Eu que agradeço. Obrigado. Fico honrado com esse bate-papo muito leve, muito gostoso e de falar, assim, do que nós acreditamos. Eu que agradeço. Trouxe aí bastante ensinamentos pra gente aqui. E como eu falo, aqui a gente sempre traz profissionais, especialistas, gente boa, trazendo um pouco do que ele conhece, da experiência dele e principalmente do que ele ensina. Então, se você quer mais conteúdos como esse, então, por favor, pelo menos curte aqui esse vídeo, também assina o canal e se você acha que esse conteúdo pode ser útil para alguém que você conhece, compartilha. Né? Não vai custar nada, é só você clicar aí, faz eu compartilhar e mostra aí também, difunde um pouco essa mensagem que é muito boa, que eu tenho certeza que vai servir para muita gente. E aí, quer vender mais? Quer vender melhor? Quer mudar a vida? Quer se autoconhecer? Venda Sim. Esse é o seu podcast. Te vejo no próximo episódio. Até lá!